esperado Shun finalmente chegou em tempo para partir. Por outro lado, no santuário, a Ioria se defrontava com o Mestre Ares. Mas o Cavaleiro de Leão acabou tendo que enfrentar Shaka, outro dos Cavaleiros de Ouro. Chegando ao santuário, Seiya e seus amigos reencontram Shiryu. Agora eles terão de passar pelas 12 casas guardadas pelos Cavaleiros de Ouro até chegarem à ala do Mestre. E para piorar, uma flecha disparada por Treme de Sagita atingiu Saori. Cosmo final. Seiya, Shiryu, Shun e Yoga têm que passar pelas 12 casas do Zodíaco para salvar Saori, que ficou gravemente ferida. Surpreendentemente, o Cavaleiro de Ouro que defendia a primeira casa era Mu de Jamiel. Além de fazer com que Seiya e os outros mantivessem a calma, ele também restaura as 4 armaduras de bronze avariadas. No entanto, restam apenas 11 horas para salvar Saori. Na casa seguinte, a Casa de Touro, o Cavaleiro de Ouro Aldebaran aguardava a chegada deles. Batalha na Casa de Touro. Seiya e seus amigos tentaram atravessar a Casa de Touro, a segunda das 12 casas do Zodíaco. No entanto, os meteoros de Pégaso não funcionaram contra Aldebaran, que derrubou Shiryu e os outros. O grande chifre de Aldebaran quase fere mortalmente Seiya. Mas mesmo perdendo todos os seus sentidos, Seiya despertou o 7º sentido e com a técnica Anti-Iai, ele pôde deter o golpe definitivo do Cavaleiro de Touro. O cenário está pronto para a luta final entre Seiya e Aldebaran. Gêmeos, o labirinto de luz e sombra. Seiya enfrentou Aldebaran, o Cavaleiro de Ouro da Casa de Touro. Depois de quebrar o chifre de ouro de Aldebaran, ele recebeu a permissão para passar através da Casa de Touro. Então, Seiya e seus amigos finalmente entraram na terceira casa, a Casa de Gêmeos. Mas, além de encontrarem a casa vazia, as tentativas de atravessá-la acabaram frustradas, pois sempre voltavam para a porta de entrada. Os Cavaleiros de Bronze então se dividiram em 2 grupos e foi aí que apareceu perante Yoga e Shun, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Enviados para uma outra dimensão. A batalha mortal no santuário começou. Os cavaleiros devem passar pelas 12 casas protegidas pelos Cavaleiros de Ouro para salvarem Atena, que foi atingida por uma flecha maligna. Yoga luta desesperadamente na Casa de Gêmeos. O Cavaleiro de Ouro de Gêmeos também aparece na frente de Seiya e Shiryu, mas eles acabam percebendo que ele é uma ilusão e seguem depressa para a próxima casa, Câncer. Yoga, entretanto, é mandado para outra dimensão e Shun está em difícil situação. A corrente nebulosa de Andrômeda ataca desta vez. A luta decisiva no santuário começou. Os cavaleiros devem atravessar as 12 casas do Zodíaco para salvar Atena, que foi atingida por uma flecha maligna. Depressa, cavaleiros de Atena! Depois de passar pela primeira e pela segunda casa, Andrômeda quase foi derrotado pelo cavaleiro da terceira casa, a de Gêmeos. Mas Fênix, que descansa à espera da cura de seus ferimentos, salvou Shun com seu cosmo. Depois disso, Ikki voltou a dormir e Andrômeda quase é mandado para outra dimensão. Entretanto, ele queimou seu cosmo ao máximo e despertou o 7º sentido para contra-atacar. No fim, Shun descobriu que a armadura sagrada de Gêmeos estava vazia. Enquanto isso, Yoga, que conseguiu voltar da outra dimensão, encontrou outro Cavaleiro de Ouro. O corajoso Yoga descansa em paz. O dragão volta do mundo dos mortos. Versão brasileira Alamo.
Sabe-se que quando o mal paira sobre o mundo, os cavaleiros de Atena, os guerreiros da justiça, sempre aparecem. Sim, eles vieram para o mundo moderno. Shiryu, que trouxe a armadura do dragão dos 5 picos antigos na China. Yoga, que possui a armadura de cisne da parede de gelo eterno da Sibéria. Shun, que possui a armadura de Andrômeda, que é equipada com a corrente que tem o mais poderoso instinto de defesa. E Seiya, que passou 6 anos no árduo treinamento no Santuário da Grécia e ganhou a armadura de Pégaso. Todos os cavaleiros voltaram satisfeitos para o Oriente. Porém, eles descobrem que deveriam lutar na Guerra Galáctica, a maior batalha da história, mantida por Saori Kido, neta de Mitsumasa Kido, o falecido dirigente da Fundação Galar, que mandou os rapazes para vários lugares do mundo todo. O prêmio do torneio é a armadura de ouro, que só pode ser dada a um cavaleiro de alta posição. Entretanto, durante as lutas, Ikki, o irmão mais velho de Shun, invade o Coliseu. Ele rouba a armadura de ouro e foge com ela. Seiya e os outros cavaleiros perseguem Ikki e conseguem derrotá-lo após várias lutas mortais. Embora eles tenham recuperado a armadura, ela não fica muito tempo com eles. Cavaleiros comandados pelas forças do mal atacam os 4 e levam todas as partes da armadura, exceto a máscara. Os assassinos vão um atrás do outro em busca da máscara e querem acabar com os cavaleiros. Eles foram enviados por Ares, o novo mestre do santuário que tem a ambição de governar o mundo. Os Cavaleiros de Prata, os assassinos, são originalmente mais fortes do que Seiya e os outros cavaleiros, os Cavaleiros de Bronze. Cada uma das lutas é muito difícil. Entretanto, com a ajuda de Marin e de outros, eles conseguem sobreviver. Primeiro, Saori e os Cavaleiros de Bronze não se dão bem, mas depois que ficam sabendo que ela é a reencarnação de Atena, os Cavaleiros ficam a par de sua missão e decidem protegê-la do mal. Saori lhes dá a força para lutar contra Ares, que é pura maldade. Um novo e poderoso companheiro aparece, Fênix, que, como na lenda, renasce das cinzas, deixando para trás o espírito diabólico de sua alma. Conhecido como o mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze, Ikki se reúne a Seiya e aos outros. Os Cavaleiros de Aço, que foram secretamente desenvolvidos por Mitsumasa Kido, também se juntam aos Cavaleiros como seus assistentes. São eles Daichi da armadura da terra, Sho da armadura do céu e Ushō da armadura do mar. Durante as lutas acontece um fato muito triste. Shiryu perde a visão numa luta contra os Cavaleiros de Prata. Seiya e Shun se transformam em pedra por causa dos poderes mágicos do escudo da Medusa, que pertence ao Algol de Perseu. Para salvá-los, Shiryu acaba ficando cego, mas derrota Algol. Enquanto isso, a armadura de ouro deixada com Saori e Ares separadamente desaparece. Depois que as partes da armadura se reúnem, elas afundam num lago nas montanhas. Ares fica impaciente com a resistência dos Cavaleiros de Bronze e ordena aos Cavaleiros de Ouro que matem eles e a Saori. Fica-se sabendo que o mestre ancião dos 5 picos antigos e Mu de Jamiel são Cavaleiros de Ouro, os 12 cavaleiros que guardam as 12 casas do Zodíaco. O mestre ancião Mu e a Ioria de Leão aprovam Saori como a encarnação de Atena. Entretanto, os outros Cavaleiros de Ouro não passam de subordinados de Ares. Saori decide ir para o santuário com os Cavaleiros de Bronze. Eles precisam atravessar as 12 casas antes de chegarem ao mestre Ares. Porém, Saori é atingida por uma flecha dourada atirada por Treme de Sagita. Agora os cavaleiros precisam atravessar as 12 casas e trazer Ares em 12 horas, porque ele é o único que pode retirar a flecha de Saori.
Os Cavaleiros de Bronze começam a desafiar os Cavaleiros de Ouro nas casas do Zodíaco, que são incomparavelmente mais poderosos. Depois que as armaduras são restauradas por Mu de Ares, os Cavaleiros derrotam Aldebaran na Casa de Touro. Depois seguem para a terceira casa, Gêmeos, e para a quarta casa, Câncer. Mas por trás das vitórias, eles enfrentam a morte de um dos companheiros, Yoga, o Cisne. Começou a batalha no santuário. Os cavaleiros precisam atravessar as 12 casas do Zodíaco, protegidas pelos Cavaleiros de Ouro para salvar Saori, que foi derrubada pela flecha do mal. Depressa, Cavaleiros de Atena! Entrando com muita dificuldade pela primeira casa Áries, pela segunda casa Touro e pela terceira casa Gêmeos. Seiya e Shiryu entram na quarta casa Câncer. Enquanto isso, Shun passa por Gêmeos após uma batalha desesperada. Mas Yoga acaba lançado para a sétima casa Libra, pelo Cavaleiro de Gêmeos, onde o Cavaleiro Camus de Aquário o mata. Depois de mandar Seiya para a quinta casa, Leão, Shiryu agora enfrenta o Máscara da Morte, o Cavaleiro de Câncer, totalmente sozinho. Mas o cólera do dragão com o qual ele conta revela-se inútil. Ele recebeu as ondas do inferno do Máscara da Morte e foi mandado para Sekishiki, a entrada do mundo dos mortos. Ao mesmo tempo, Shunrei reza pelo retorno seguro de Shiryu. Shunrei reza por Shiryu. As batalhas mortais no santuário começaram. Apressem-se, Cavaleiros de Atena. Vocês devem salvar Saori, que foi atingida no peito por uma flecha do mal. Vocês devem atravessar as 12 casas do Zodíaco, onde os Cavaleiros de Ouro aguardam para matá-los. Shiryu luta contra o Máscara da Morte, o Cavaleiro de Ouro de Câncer, e é enviado para o mundo dos mortos por suas ondas do inferno. Shiryu sobrevive graças a Shunrei, que reza dia e noite por sua vitória. Contudo, o Máscara da Morte a lança dentro da cachoeira. Shiryu se entrega à raiva e começa um contra-ataque furioso. Levante-se, dragão! As batalhas mortais no santuário começaram. Apressem-se, Cavaleiros de Atena. Vocês devem atravessar as 12 casas guardadas pelos Cavaleiros de Ouro para salvar Atena, que foi atingida no peito por uma flecha do mal. Seiya e os outros cavaleiros, menos Yoga, passaram casa por casa, começando pela primeira, Ares. Na quarta casa, a casa de Câncer, Shiryu se livra de uma situação desesperadora, enquanto enfrenta o Máscara da Morte. Para surpresa sua, a armadura de ouro do Máscara da Morte cai de seu corpo sozinha. E isso porque a vontade da armadura de ouro, que protege apenas a justiça, abandonou o Cavaleiro de Câncer. Shiryu, que finalmente teve um lampejo do sétimo sentido, recupera a visão depois de derrotar o Máscara da Morte. Por que o leão tenta matar Seiya? As batalhas mortais no santuário começaram. Apressem-se, Cavaleiros de Atena. Vocês devem invadir e atravessar as 12 casas onde estão os Cavaleiros de Ouro para salvar Atena, que foi atingida no peito por uma flecha do mal. Depois de passar pela quarta casa, Câncer, Seiya foi para a quinta casa, Leão, totalmente sozinho. Ao mesmo tempo, Shiryu e Shun passaram por Câncer, enquanto Yoga perdeu sua vida na sétima casa, Libra. Na casa de Leão, Aiolia surgiu totalmente mudado. Ele barrou Seiya e está sedento de sangue. Seiya não conseguia enxergar os golpes à velocidade da luz e travava uma batalha difícil. Marin também invadiu o santuário para ajudar Seiya e lançou seu cosmo, arriscando a sua própria vida. Seiya elevou seu cosmo graças à energia de Marin e finalmente pôde ver os golpes à velocidade da luz. O golpe satânico de Ares. A batalha decisiva no santuário começou. Os Cavaleiros de Atena devem atravessar rapidamente as 12 casas protegidas pelos Cavaleiros de Ouro e salvar Saori, que caiu atingida por uma flecha do mal.
Seiya havia chegado sozinho à casa de Leão. Porém, Aioria, o cavaleiro guardião da quinta casa, transformado num demônio cruel, quebrou uma perna de Seiya, deixando-o em sérios apuros. Até então, Shiryu e Shun mal haviam passado da casa de Câncer, e Yoga foi morto na sétima casa, Libra. O cérebro de Aioria tinha sido dominado pelo lendário golpe Satã Imperial de Ares. E ele caiu num estado em que teria de matar um inimigo para escapar de seu efeito. China, ao saber disso e apesar de estar ferida, quis salvar Seiya, mas Cassius a deteve. O perigo aproxima-se de Seiya, minuto a minuto. Cassius morre por amor. A batalha decisiva no santuário tinha começado. Depressa, cavaleiros atenenses. Atravessem as 12 casas do Zodíaco, onde estão os cavaleiros de ouro, e salvem Atena, que caiu atingida por uma flecha do mal. Seiya, o único que chegou até a quinta casa, tinha estado em perigo por causa de Aioria, que tinha o cérebro controlado pelo Satã Imperial de Ares. Nesta ocasião, Shiryu e Shun foram detidos por Cassius na entrada da Casa de Leão. Cassius chegou inesperadamente para resgatar Seiya, que estava desamparado contra o relâmpago de plasma de Aioria, oferecendo sua própria vida para salvar seu antigo rival. Ikki, a ave fênix sem asas. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Avancem pelas 12 casas onde estão os cavaleiros de ouro e salvem Atena, que caiu atingida por uma flecha do mal. Na quinta casa, Leão, Aioria, que finalmente recuperou a consciência, contou que Shaka estaria à espera deles na casa seguinte. Shaka de Virgem é conhecido como o cavaleiro de ouro mais próximo de Deus. Enquanto isso, Shiva de Pavão e Ágora de Lótus apareceram para assassinar Ikki, que estava recuperando seu cosmo e a sua armadura na ilha de Canon. Os assassinos eram cavaleiros de prata, discípulos de Shaka, que tinham sido enviados por ele. Shiva tenta matar uma inocente menina, enquanto Ikki estava estranhamente imobilizado e nada podia fazer. A súplica de Atena. A batalha do santuário tinha começado. Depressa, cavaleiros de Atena. Avancem as 12 casas onde estão os 12 cavaleiros de ouro e salvem Atena, que foi atingida por uma flecha do mal. Seiya, Shiryu e Shun haviam passado pela quinta casa de Leão e corriam para a sexta, a casa de Virgem. Esta é guardada por Shaka, o homem que dizem ser o cavaleiro mais próximo de Deus, tamanho seu incrível poder. Neste momento, Ikki, que tinha reparado sua armadura e tinha fortalecido seu cosmo, foi atacado pelos dois discípulos de Shaka, Shiva de Pavão e Ágora de Lótus. Os dois o atacaram sem piedade, enquanto Ikki estava sendo imobilizado pelo poderoso cosmo que Shaka estava enviando. Porém, Saori enviou seu cosmo de seu leito de morte e conseguiu interromper a meditação do Cavaleiro de Virgem. Assim, Ikki escapou do perigo e venceu os dois assassinos com seu ave fênix. Shaka, o cavaleiro mais próximo de Deus. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Abram caminho através das 12 casas onde se encontram os cavaleiros de ouro e salvem Atena, que caiu atingida pela flecha do mal. Shaka, o guardião da sexta casa, Virgem, era um cavaleiro com tamanho poder, considerado o mais próximo de Deus. Shiryu, com seu cólera do dragão, e Shun, com sua corrente de Andrômeda, foram totalmente impotentes contra Shaka e tinham caído junto com Seiya. Depois, Fênix, que estava se recuperando na ilha Canon, apareceu para enfrentar o cavaleiro de Virgem. Ikki não pôde fazer nada e foi lançado para um dos 6 mundos através do ciclo das 6 existências de Shaka. Shaka abre os olhos. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Abram caminho entre as 12 casas onde os cavaleiros de ouro se encontram e salvem Atena, que caiu atingida por uma flecha do mal. Fênix, que tinha enfrentado Shaka na sexta casa, combatia arduamente.
Shaka, que era considerado o cavaleiro mais próximo de Deus, tinha um grande poder, e contra ele, o ave fênix de Ikki era totalmente inútil. Fênix ainda acabou fazendo Shaka abrir os seus olhos quando não poderia tê-lo feito. E com o poderosíssimo tesouro do céu, Shaka fez com que Ikki perdesse os 5 sentidos, 1 a 1. Fênix tinha perdido o sentido do tato, do olfato, do paladar, da visão, e agora só lhe restava o sentido da audição. Ikki morre corajosamente por amizade. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena, abram caminho entre as 12 casas onde se encontram os cavaleiros de ouro e salvem Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Fênix lutou corajosamente contra Shaka, que protegia a 6ª casa de Virgem. Shaka, que era considerado o cavaleiro de ouro mais próximo de Deus, abriu os olhos e destruiu os 6 sentidos de Ikki. Shun se levantou para salvar o irmão. Entretanto, Ikki, que havia perdido todos os sentidos por causa do tesouro do céu de Shaka, despertou seu 7º sentido e sacrificou-se levando-o consigo para além de trilhões de quilômetros de distância. Yoga volta à vida. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena, abram caminho entre as 12 casas onde se encontram os cavaleiros de ouro e salvem Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Muitos têm sido feridos e mortos na maior batalha do século. China quase perde a razão ao saber que Cassio sacrificou a própria vida por amor a ela. Porém, a Ioria, que sabia da crueldade da batalha melhor do que ninguém, a deteve à força. Paralelamente, Seiya e os outros entraram na 7ª casa, Libra, e lá encontraram Yoga. Shiryu levou vantagem com a armadura de Libra, que apareceu repentinamente na frente deles e quebrou o esquife de gelo onde Yoga se encontrava. Mas o coração do cisne estava prestes a parar de bater. O renascer de Yoga. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena, abram caminho pelas 12 casas onde se encontram os cavaleiros de ouro e salvem Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Shun elevou o seu cosmo ao máximo para esquentar Yoga e salvá-lo, porque ele foi congelado pelo cavaleiro de ouro, Camus de Aquário. Mas, ao fazer isso, Shun estava dando a sua vida em sacrifício, como na história de Andrômeda, na mitologia grega. Ao mesmo tempo, Miro, outro cavaleiro de ouro, enfrenta Seiya e Shiryu, que entraram na 8ª casa, a de Escorpião. Ambos atacaram com toda a força, mas só conseguiram arranhar o rosto de Miro. Depois apareceu diante deles Yoga com Shun nos braços. Renda-se ou morrerá. A batalha no santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena, abram caminho pelas 12 casas onde se encontram os cavaleiros de ouro e salvem Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Yoga foi salvo do esquife de gelo, onde esteve aprisionado graças ao Shun, e com o espírito de combate renovado foi até a 8ª casa, a de Escorpião, para lutar contra Miro. Ao mesmo tempo, os soldados atacaram Tatsumi, que tinha ido salvar Saori. Jabu e outros cavaleiros de bronze apareceram para salvar o indefeso Tatsumi. Eles também tinham jurado proteger Atena. A luta em Escorpião está sendo feroz. Diante da paralisia causada pela agulha escarlate de Miro, Yoga se viu forçado a escolher entre se render ou morrer. Mas quando tudo parecia perdido, Yoga mandou um golpe poderoso contra Miro. Yoga, o guerreiro corajoso. A batalha no santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena, abram caminho pelas 12 casas onde se encontram os cavaleiros de ouro e salvem Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. A luta mortal entre Miro, o cavaleiro guardião da casa de Escorpião, e Yoga ainda continuava. Miro atingiu Yoga com seu golpe mortal, a agulha escarlate, e o deixou muito ferido, fazendo com que perdesse seus sentidos um a um.
Yoga reuniu todo o poder que lhe restava para desferir o trovão Aurora e atingiu os pontos vitais de Miro. No entanto, Yoga também foi atingido em Antares e ficou à beira da morte. Miro, ao ver Yoga prestes a morrer, admite que perdera. Então ele atinge Yoga num ponto que detém a hemorragia e salva sua vida. Todas as armaduras de ouro reuniram-se no santuário. A batalha no santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Abram caminho através das 12 casas onde os cavaleiros de ouro estão obstruindo o caminho e salvem Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Seiya se dirigiu com Shiryu para a 9ª casa de Sagitário, carregando Shun nas costas, que havia gasto toda sua energia para salvar Yoga. Nesse momento, a armadura de ouro de Sagitário apareceu em sua forma completa no santuário, como se o báculo de Atena a tivesse dirigido até lá. O mestre Ares ficou perturbado ao descobrir isso. Agora Seiya e Shiryu estão em Sagitário, mas enfrentam problemas porque eles não conseguem achar a saída. Nesse momento, aparece a armadura de ouro de Sagitário, que lança uma flecha contra Seiya. Juramos proteger Atena. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Abram caminho entre as 12 casas onde os cavaleiros de ouro se encontram e salvem Atena, que caiu atingida por uma flecha do mal. Na 9ª casa de Sagitário, a flecha da armadura de ouro quase atingiu Seiya, mas ela criou uma grande abertura na parede. Dentro da abertura, os 4 cavaleiros tiveram que enfrentar os sucessivos perigos, que nada mais eram do que provas impostas pelo falecido Aioros, o cavaleiro de ouro de Sagitário. Ele queria que eles encontrassem o seu testamento, no qual dizia: "Confiarei Atena aos seus cuidados." Graças à mensagem, Seiya e os outros renovaram o juramento de abrirem caminho pelas 12 casas e cumprirem a vontade de Aioros. A espada sagrada ruge. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Vocês precisam salvar Atena, que caiu atingida por uma flecha do mal. Precisam abrir caminho pelas 12 casas, onde os cavaleiros de ouro montam guarda para detê-los. Faltam mais 3 casas. Seiya e os outros entram na 10ª casa, a de Capricórnio. Quando pensam que haviam conseguido passar por ela, Shura de Capricórnio aparece e começa a atacá-los. Foi Shura quem matou Aioros, que foi injustamente acusado de rebeldia. Excalibur, a espada sagrada de Shura, abateu Shiryu, mas a raiva de Shiryu, que não teme a morte, está prestes a explodir. Shiryu se transforma numa estrela cadente. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Salvem Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Percorram as 12 casas onde estão os cavaleiros de ouro tentando detê-los. Shiryu começou a contra-atacar Shura de Capricórnio, o guardião da 10ª casa. Shiryu tenta vencê-lo aproveitando seu próprio ponto fraco. Shiryu finalmente explodiu seu cosmo máximo e desferiu o golpe Último Dragão, a técnica que ele foi proibido de usar pelo mestre ancião. O Último Dragão é muito mais poderoso do que o Cólera do Dragão e destrói até mesmo aquele que o lança. Shura reconhece que Saori é Atena e lamenta o que aconteceu com Shiryu e Aioros. Shiryu se transforma numa estrela cadente. Adeus ao mestre e aos meus amigos. A batalha do santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Vocês devem salvar Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Precisam percorrer as 12 casas que os cavaleiros de ouro defendem. Depois de perderem Shiryu, Seiya e os outros se dirigiram até a 11ª casa, a de Aquário, onde o mestre de Yoga Camus estava esperando. Assim começou a batalha entre o mestre e seu discípulo. No começo, Yoga não pôde fazer nada contra o ar frio de Camus, mas finalmente ele deu um golpe muito mais poderoso que o de seu mestre, alcançando o 0 absoluto. Entretanto, esse era o último ensinamento que Camus dava a Yoga, à custa de sua vida. O Cavaleiro de Cisne finalmente descobriu a verdadeira motivação de Camus, mas já era tarde demais. Ele também estava fatalmente ferido. Um maravilhoso guerreiro, Afrodite. Depressa, cavaleiros de Atena. A batalha do santuário começou.
Vocês precisam salvar Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Precisam percorrer as 12 casas, onde estão os Cavaleiros de Ouro, esperando para detê-los. Embora Ikki, Shiryu e Yoga tenham perdido os amigos um atrás do outro, Seiya e Shun se dirigiram para a última das 12 casas, a Casa de Peixes. Por outro lado, o mestre Ares depositava uma grande confiança no Cavaleiro de Ouro de Aquário, embora ele estivesse aflito e nervoso. Shun decidiu lutar totalmente sozinho contra o inimigo da última casa para que Seiya pudesse seguir o mais rápido possível para a sala do mestre, mas resta apenas uma hora. Na última casa, Shun era esperado pelo homem mais encantador e terrível de todos os Cavaleiros de Ouro, nada menos que Afrodite de Peixes. O doce aroma da morte. A batalha do santuário continua. Depressa, Cavaleiros de Atena. Salvem Atena, que foi ferida por uma flecha do mal. Precisam percorrer as 12 casas onde estão os Cavaleiros de Ouro para detê-los. Shun, ao se defrontar com Afrodite, o Cavaleiro de Ouro de Peixes, na última das 12 casas, recebeu uma terrível notícia. Afrodite disse que Seiya, que se dirigia à sala do grande mestre, seria morto pelo pólen ou veneno das rosas diabólicas que cobriam o caminho. Além disso, Afrodite revelou ter sido responsável pela morte de Albion, o mestre de Shun, na ilha de Andrômeda. Shun foi atingido pelas rosas diabólicas reais e quase morreu. Mas ele se reergueu para provar que estava certo o ensinamento de Albion, que acreditava na existência da verdadeira força quando se supera a generosidade. Durma em paz, Shun. A batalha do santuário está chegando ao fim. Depressa, Seiya! Mesmo depois dos combates cruéis contra os Cavaleiros de Ouro e de inúmeros sacrifícios, é preciso chegar à sala do mestre para salvar Atena, que caiu ferida por uma flecha do mal. Na batalha da última das 12 casas, a Casa de Peixes, Shun finalmente despertou o sétimo sentido e venceu Afrodite com a sua tempestade nebulosa. Porém, quando a rosa branca que perfurou o coração de Shun tornou-se vermelha, ele também morreu, dando adeus a Seiya. Ares tinha certeza da sua vitória, mas o Cosmo de Marin deteve Seiya, que estava morrendo aos poucos, perdendo os sentidos. O relógio de fogo se extingue. A batalha do santuário está prestes a terminar. Após ter lhe custado muitos sacrifícios e apesar de ter perdido seu valioso amigo Shun, Seiya conseguiu passar pelas 12 casas e entrar na sala do grande mestre com a ajuda de Marin. Ali ele encontra o mestre arrependido dos seus terríveis pecados. O mestre diz para Seiya ir até o templo de Atena para salvá-la. Porém, logo depois disso, ele se transforma na reencarnação do mal. Descobre-se que o grande mestre, na realidade, é o Cavaleiro de Gêmeos e que ele conquistou esse lugar depois de assassinar o mestre anterior. Não perca seus amigos, Seiya. A batalha do santuário está prestes a chegar ao fim depois de muito sacrifício. Enfrentando a morte, Seiya faz o último esforço para salvar Atena. Mas o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, a reencarnação do mal, o ataca. Finalmente, o último fogo se extingue e Atena está prestes a morrer. Gêmeos está certo da sua vitória, porém... Amigos, reúnam-se com Atena.